cavaleiros, é na penumbra da noite que eu apresento para vocês um dos carros que eu estava mais ansioso para gravar aqui para vocês aqui no canal. Um dos carros mais injustiçados da história. Uma delícia inglesa automotiva que hoje ronca maravilhosamente bem, certo? E quando eu falo de injustiça aqui, cavaleiros, é triste. É tipo pensar no Tony Ramos, senhor ator, carreira espetacular. E quando você fala para eles, você lembra do Tony Ramos, todo mundo lembra do quê? Ele era peludo. Tá, mas o canal não é sobre dramaturgia, né, automotiva, apesar que isso daqui é um drama à parte, né? Principalmente quando tá ali no túnel, né, acelerando o V12. Mas é o seguinte, eu vou apresentar para vocês hoje um Aston Martin fora da curva, injustiçado por vários motivos. Vou fazer uma prévia do que significa o Aston Martin Rapide, esse aqui do vídeo. Vou falar um pouco sobre os serviços que a gente fez nesse carro. Vou falar um pouco do escape Secret Weapon que foi instalado nesse carro. E por último também eu vou falar sobre teoria musical, frequências, ronco, com um especialista, um engenheiro de áudio, muito versado em teoria musical, inclusive, que pode trazer um novo escopo para a análise do ronco e do rapide, porque ele é uma espécie de lord inglês, né? E eu achei assim muito apedeuta. Não, como é que ele fala mesmo? Enfim, vamos falar disso também no vídeo, vocês vão assistir no final. Mas primeiro, o Aston Martin Rapide. O que é isso, meu? Bom, cavaleiros, então para vocês entenderem o que é o Aston Martin Rapide, vocês têm que entender o que estava acontecendo no início do século. Quando você era um executivo de grande renome e estava buscando carros realmente únicos na sua capacidade de transportar pessoas com luxo e exclusividade, até o início do século você tinha quais opções? O quê? A BMW Série 7, o Audi A8 e a Mercedes Classe S. Eis que mais ali próximo dos anos 2010, a Porsche lança a Porsche Panamera e quebra um pouco as linhas de sedãs limousine desses carros e traz o carro de 4 portas para uma esportividade com o teto rebaixado de um coupé ou de um Gran Coupé, até então não vistos no mercado. Isso foi a Porsche Panamera. Aí eu sei que você está falando, ai Guilherme, mas e a Mercedes CLS, ela ficou antes da Panamera, tá? Estou falando de esportivos aqui, cavaleiros, certo? A Panamera está mais próxima do 911, assim como o Rapide está mais próximo do Vantage, enquanto a CLS está mais próxima do quê? De uma Mercedes? Lógico, também a gente tinha lá a Maserati 4-porte, né? Mas, enfim, quem que comprava uma Maserati 4-porte? Aí, a gente continuava aqui com a Aston Martin no ano seguinte, na verdade, no ano anterior ao lançamento da Panamera, a Aston Martin mostra o conceito do Rapide no Salão do Automóvel e no ano seguinte ao lançamento da Panamera, nasce o Aston Martin Rapide. Aqui a gente não estava falando de um carro, uma limusine para transportar diplomatas, né, e gangsters, e sim um carro com um apelo de esportividade e exclusividade, mas numa embalagem de 4 portas. Trazer toda aquela manufatura manual inglesa, com materiais de luxo, processos mais artesanais, o baixo número de produção, a esportividade de um V12 nessa roupagem da era Fisker eterna. Vamos fazer a depilada agora desse carro? Vamos pela frente? Chega aí. Então, para você entender o Rapide, o que você faz? Você pega um DBS ou um DB9 feito de massinha e aí você estica ele assim, ó, né?
é o que você vai ver aqui nessa roupagem. Ainda a gente está na era Fisker, então nós temos a icônica e eterna grade dianteira, na regra aqui da proporção áurea ou na regra de terço, se você preferir. A gente tem a grade do Aston Martin com aquele pequeno arredondado aqui na dianteira, só que a gente percebe que está tudo mais esticado. Os faróis, por exemplo, estão muito mais compridos do que se comparado aos irmãos Vantage e DBS, certo? A frente do carro é aparentemente um pouco mais alta. Nós temos aqui na frente o símbolo da Aston Martin com as asas em fundo branco e o letreiro em fundo verde britânico, e nós temos também alguns apliques aqui no LED do farol, certo? Essa é uma era muito bonita para os faróis, se você comparar o que está vindo hoje em dia, né? Depois ali a gente tem nesse capô extremamente longo, nós temos duas saídas mais estéticas para fazer o arrefecimento aqui do cofre do motor. Mas eles trazem esses itens de esportividade para um carro luxuoso, certo? É uma queixada assim, ó. Tipo um faraó. Outras coisas que chamam a atenção nas linhas desse carro são os vincos. São vários. Nós temos uma aqui no meio que dá uma ênfase para o V12. Esse carro só foi vendido com o V12, o que é genial, para falar o mínimo. A gente tem um vinco aqui fazendo essa ênfase ao V12. Nós temos alguns vincos na saída dessa grelha. Nós temos um outro vinco aqui de linha de ombro e paralama dianteiro também, que vai até o final do carro, muito bonito. E o próprio vinco aqui daquele filete da lateral, da grelha lateral clássica dos Aston Martins, está ainda muito mais pronunciado. Eu olhando deste ângulo, né, eu sequer vejo a grelha, de tão para fora ficou esse assento que originalmente é cromado. Olhando de lado, a gente entende qual que era a inspiração do Rapide de ser esse GT de 4 portas e não um sedã de 4 portas, certo? Olha, dá uma olhada nessa coluna A. Olha só como ela é extremamente inclinada. Olha a complexidade das profusões das linhas que estão aqui embaixo e acima da grelha, embaixo da coluna A. Olha só como que eles posicionaram este espelho. Que coisa maravilhosa esse carro. Veja como o carro é tudo bem, eles classificam isso como sedã, mas é um sedã das linhas mais baixas da história. Assim, se você for muito alto também vai ter problema até para entrar no carro. Mas, e daí? Olha para esse carro, isso é um problema? Vou entrar, ai, eu bato a cabeça. Entende? Depois dá uma olhada assim, ó, como que esse vinco ele nasce, atravessa a porta dianteira e depois, pela primeira vez, invade a porta traseira, porque pela primeira vez nós temos uma porta aqui. E a abertura das portas é a abertura do ângulo da Aston Martin. Perceba que a porta abre para cima e a maçaneta era aquela clássica, né? Onde a gente tem aqui o mecanismo. Eu nunca abri por esse ângulo. Como é que funciona? Esqueci de falar para vocês. O carro não possui o aro aqui do vidro até na traseira. Um legítimo coupé. Cavaleiros, dá uma olhada nessa configuração. Fala sério. E aí a gente entra aqui para os conjuntos das rodas. São rodas aro 20 com 10 paralelos. 2, 4, 5, 40, 20 lá na dianteira e 295 contido, podia ser, né? Um 3, 0, alguma coisa. 35, 20 aqui na traseira. O carro está calçando Pirellis agora. E você sabe onde que você encontra os pneus do seu Rapide? Ou do seu carro do dia a dia? É lá no site da pneustore.com.br. E o cupom para o desconto campeão é o Nada Mal. Ficou bom, né? Desconto campeão. Aí a gente continua aqui. Eu tenho na dianteira discos de ferro, certo? Com uma pinça de 6 pistões, cinza com o escrito Aston Martin. A mesma coisa aqui na traseira, com menos pistões, mas com o logo da empresa, né? Nessa tipologia sem serifa, mas trabalhada. Muito bonito, acho muito bonito
a tipologia da Aston desta época. Depois a gente cai aqui na traseira. Aí você sabe que eu estava olhando aqui por esse ângulo, aqui na coluna C, cara, toda esculpida. Assim, com que profundidade nós temos parecida hoje no mercado. Aí eu me toquei que, na verdade, o Rapide é o único carro que já nasceu facelift na história. Porque facelift também, na verdade, vem daquele processo de maquiagem que algumas donzelas fazem, assim, né? E aí elas ficam um pouco esticadas. E, de fato, a gente tem aqui a Era Fisker toda esticada lá na frente, na lateral e até aqui na traseira. Todas as coisas ficam mais compridas, né? Vamos dizer... como é que eu falo isso sem ser deselegante? Eu talvez... Não, vamos pular essa parte. Toda a nova escultura, né? E a transformação aqui do DBS em um Rapide, num DBS 4 portas, ela traz essas linhas originais numa leitura mais moderna, eu diria. E ficou muito bonito, eu não estou caçoando do carro, pelo contrário. Eu realmente estou impressionado. Eu já fiz alguns Rapides aqui na Vanguard, mas parando agora para analisar para vocês no vídeo, eu estou impressionado nas linhas desse carro, como os caras acertaram. E aqui eu lembro da injustiça, porque muita gente fala mal desse carro. Lembra do Tony? Continuando, nós temos aqui o DBS com as lanternas, ou desculpa, o Rapide com as lanternas com fundo branco, quando elas estão apagadas, né, já com os LEDs. Nós temos a linha um pouco mais espichada, então eu não tenho uma espécie de aerofólio ou aquele grande... eu nunca gravei DBS para vocês aqui no canal. Aguardem. Mas, de contrário do DBS, a linha da traseira do Rapide é muito mais suave, né? E ainda a gente tem ali as duas ponteiras redondas, clássicas, sofisticadas, mas sem serem tão extravagantes assim como outros modelos esportivos, né? É aquele mix de esportividade, exclusividade e luxo que eu falei aqui no início do vídeo. Nada mal. Agora dá uma olhada quando a gente abre o porta-malas do Rapide, que coisa animal. Primeiro a gente percebe uma espécie de tampa ou acabamento que está super alta, aqui quase próximo ao vidro, né? E aí a gente tem, após essa tampa, aquele espaço que geralmente a gente vê num Vantage para você botar as malas, né? Mas lembrando, esse carro tem 4 bancos e não 2, né? Aí eu abro todos os couros, assim com essa alcantara, depois as duas faixas ali, né? Aí eu abro o porta-malas e a gente percebe assim formatos estranhos, né? Veja como o porta-malas ele é raso e comprido. Isso porque o Rapide esconde aqui embaixo, no eixo traseiro, a transmissão ZF de 6 ou 8 marchas, dependendo da versão do carro, certo? É um transaxle, então o motor está lá na frente e a transmissão veio aqui para trás para equilibrar essa distribuição de peso. Isso acabou tirando um pouco do espaço do porta-malas, mas isso é bom, certo? É uma espécie de sacrifício em nome da esportividade e do equilíbrio do carro. E aí a gente percebe essa natureza mais do luxo, da exclusividade e do handmade, do feito à mão inglês, nos materiais e no acabamento interno do porta-malas do Rapide. Por exemplo, toda essa camurça, ela briga com alguns apetrechos aqui de metal expostos, aquelas alças, alguns ilhóis aqui para você botar o conjunto de bagagens desse carro ou algumas redes para prender aqui talvez o seu queijo Gouda junto do seu whisky single malt de 18 anos de um lord inglês quando você está se deslocando no fim de semana para um piquenique em Westminster. Caralho. Estou me sentindo já um britânico. Aí continuando, nós temos aqui, embaixo dessa tampa esconde-se a parte dos kits de ferramenta do carro, né? E também a iluminação é muito interessante. Nós temos diversas iluminações indiretas aqui que criam uma ambiência. Existe uma aqui embaixo, existem mais 3 aqui sobre esse
sobre essa travessa, que criam todo um drama na iluminação e acesso do carro para quando você abre a tampa. Por fim, a gente percebe aqui alguns componentes de acesso, por exemplo, essa alça feita em couro, né? Que dão o tom da manufatura inglesa de luxo. Né? Cara, eu tô muito bonito nas analogias que eu tô fazendo hoje, né? Não, né? Tá bom. Cheguei. Então, dá uma olhada o quão ousado foi os caras botarem mais 2 assentos aqui na traseira do Rapide, né? Primeiro que você olhando desse ângulo aqui, eu não consigo ver o assento onde a gente vai sentar, que ele está enterrado aqui entre a roda e a transmissão do carro. Os caras ainda tiveram a genialidade, talvez, de botar um assento rebatível para você aumentar a área que você tem aqui do porta-mala. E aí a gente entra. Realmente, os caras têm direito de reclamar que o acesso ao Rapide não é assim a coisa mais ergonômica da história, mas aí você entra no carro, assim, eu estou num cockpit da NASA, assim, indo dentro de uma nave lá para a Lua, talvez, né, na cápsula, e assim, dá para viajar. Tá? Dá para viajar. Desse lado aqui na porta eu tenho duas grelhas de som da Bang & Olufsen. Nós temos aqui a maçaneta parruda, né? Com a alça aqui para abrir a porta, o botão do vidro. Aqui eu tenho uma outra iluminação, né? Indireta, assim, que dá todo um ar pro carro. Eu ainda tenho no banco dianteiro, eu tenho uma função típica de carros de luxo, né? Eu tenho uma tela aqui. Aí tem um bolsinho aqui, né, na frente, para você o quê? Botar o celular? Não é possível. Você põe o celular. Sim, olha os detalhes desse carro, como eles são bem pensados. Aí eu tenho o duto central, por onde está passando o transaxle, né? O eixo da transmissão lá para a parte da traseira. Mas ainda eles conseguiram botar aqui algumas coisas. Existem 2 entradas de RCA, ou seja, áudio e vídeo, cada uma para as 2 telas, para que cada um dos ocupantes aqui na traseira consiga assistir o seu, sei lá o que, jogar o PlayStation, né? Vai saber o que os caras faziam. 2 porta-copos em uma posição muito curiosa, né? O duto central dos Astons, no Vantage e tal, sempre foi muito alto. E aqui ainda a gente tem um controle de ventilação dos bancos traseiros, ventilação do sistema de climatização do carro e ainda eu tenho um visor, um seletor aqui para iluminação e os dutos do ar-condicionado ainda nessa montanha aqui no meio desse vale gigantesco. Que carro legal, fala sério, o carro é muito legal, velho. Tem lá na frente, cheguei. Aí a gente fecha aqui a porta do motorista e eu entro num buraco. Assim, é uma das posições de dirigir mais estranhas. Não dá para dizer que isso daqui é nada, né? Isso aqui é um Rapide, não é um sedã executivo, não é um DBS. A gente senta muito baixo, né? Tão baixo quanto eu consigo ver aqui nas soleiras de porta a estrutura do carro. O carro tem uma espécie de obstáculo que você tem que pular para daí você encaixar no banco. Todos os materiais aqui são maravilhosos, tá? O couro, esse alumínio aqui da grelha do sistema de Bang & Olufsen, o metal que eu tenho aqui na maçaneta, nos botões de vidro e na maçaneta aqui de abertura da porta. Aí a gente tem aquele duto central da Aston aqui. Dá uma olhada no fechamento deste compartimento aqui com cabo multimídia da época, né? Pra você ver, 2011 esse carro, a gente ainda tinha o iPhone com aquele cabo de multimídia separado, uma tomada 12 volts e fechamento é por imã. Olha isso! Que coisa satisfatória. Depois a gente continua, o controle de bancos do Aston sempre foi aqui no console central. Eu tenho aqui eles retroiluminados e eu tenho também alguns ajustes de lombar além das memórias, certo? Aí aqui eu entro para o sistema de climatização dos bancos dianteiros, trava do carro, sistema de ar-condicionado traseiro, sistema de parking e abertura do porta-malas traseiros. E veja que nós temos um freio elétrico nesse carro, ao contrário daquela alavanca que nós tínhamos aqui escondidos
ao lado aqui entre o estribo e o banco, né? Dos outros esportivos da Aston que eu já gravei aqui pro canal. Aí a gente entra com alguns botões aqui, luz de neblina, controle de tração desligado, modo esporte e amortecedores também, né? Eles separados, tanto a resposta de transmissão e motor, quanto o sistema de gerenciamento eletrônico dos amortecedores, né? Para dar aquela tocada mais de GT um pouco mais macia, mas ainda assim bem confiante. Aí a gente entra aqui para fazer o controle do sistema de multimídia da tela. Depois aqui no meio eu tenho um sistema para controle da navegação e de uma espécie de... na verdade ali é só um tom-tom da época, né? Ou como eles fizeram a adaptação do sistema de navegação aqui do carro. Eu tenho um controle de manete, aqui manetino, manete, sei lá como é que vocês vão chamar isso daqui. Navegação e fone são controlados pelo sistema original aqui de multimídia de todos os Aston, né, com essa iluminação branca traseira. Um CD, 9 botões, ou 10 se você contar o 0, e o sistema aqui de multimídia. Depois aqui em cima a gente termina com os controles de câmbio. Veja que eu não tenho nenhuma alavanca aqui ou aqui. Aqui são botões, eu aperto D para drive, N para neutro, ré e parking. Isso aqui desde aquela época dos câmbios automatizados ali a época do DB7, né? Entre outros Astons desta época conturbada da empresa, certo? Aí a gente continua aqui com os dois difusores de ar. Veja a madeira que está terminando aqui esse console central, né? Destoando um pouco com o metal e o couro, fazendo toda essa composê aqui do interior desse carro com materiais nobríssimos de aristocratas ingleses, né? E por fim lá, o sistema da multimídia escondido. Termina por aí? Não. Eu vos apresento o painel de instrumentos mais belo da história automotiva recente, moderna, ou pós-moderna, se vocês preferirem. Dá uma olhada no drama, cavalheiros, deste teatro de luzes. Oh, meu Deus do céu, dá uma olhada. Pure Aston Martin, System Check, Driver Door Trunk Open, yeah! Não, isso aí sempre foi meio americano, né? Bloody Nora! Dá uma olhada nesses instrumentos com planos diferentes, com a mesma iluminação que nós vimos na cabine branca, indireta, fazendo ali um alto relevo nos ponteiros, nos traços que indicam cada uma das velocidades. Aqui nós temos um carro de versão americana com... desse lado, no velocímetro, 220 milhas ou 330 km por hora. 330 termina antes, 220 milhas é mais do que 330. E aí nós temos ali do outro lado o conta-giros do motor e eles sobem de maneira ao contrário, certo? Enquanto a velocidade sobe nesse sentido, o conta-giros do motor sobe nesse sentido. Fala sério, que teatro maravilhoso. Aí ainda assim, dos dois lados, nós temos lá a temperatura de arrefecimento do motor de um lado, lado direito, e do lado esquerdo o tanque de combustível, o nível de tanque de combustível. E aí lá no meio nós temos um painel de bordo, um computador de bordo que informa algumas informações e uma redundância, né? Perceba que tanto lá em cima como aqui embaixo eu tenho a indicação de marchas da transmissão, né? Redundâncias são coisas de mercado aeronáutico, eu diria, usa muito alumínio, assim como a plataforma desse carro, né? Que utiliza em cima da plataforma de alumínio vertical horizontal do DBS, os caras conseguiram esticar o carro e fazer toda essa mágica, certo? Já falei para vocês que o Rapide só vende com V12, né? Esse é o assunto do vídeo, aliás. Vamos falar dele agora? Bom, cavalheiros, eu vos apresento o Aston Martin 11, ou um motor V12 de 6.0 litros, que nessa versão inicial do Rapide produzia por volta de 470 cavalos declarados e 60 Nm de torque. Essa aqui é a mesma plataforma que eu já apresentei aqui no canal em outros vídeos, como um dos vídeos mais assistidos do canal, que é o do Vantage V12. É a mesma plataforma com origem no Ford Duratec. Entretanto, os engenheiros da Aston Martin melhoraram muito dos componentes originais desse bom motor, que era o Ford Duratec,
e hoje o AM11 é uma família por si só, certo? Única e plena, que atravessou o tempo enquanto o Duratec não é mais fabricado, né? E que ainda tem origens desse motor ainda sendo feitas com o biturbo, né? E lá onde a gente vê, por exemplo, alguns dos componentes de injeção e eletrônica e de ignição desse carro, como os injetores e as bobinas. Dá uma olhada naquele visto de manutenção do Aston Martin Vantage que a gente fez lá, eu explico melhor sobre essa plataforma. Mas é um V12, gira pouco para o mercado, a gente tem o corte ali por volta de 6 e pouco, não passa de 7, certo? Isso limitaria muito o potencial de ronco do carro. Mas nós estamos em 2026 e a Secret Weapon já está fabricando escapes para esse carro há tanto tempo, né? Acho que já é mais novidade que dá para fazer muita coisa no assunto roncos de Fórmula 1. Eu ainda vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo e já vou abordar um pouco mais sobre o assunto. Aqui o que a gente fez foi uma revisão de longo prazo, né? Tendo em vista alguns componentes aqui do sistema de ignição e injeção. Aqui a gente, no AM11, ainda tem os elementos clássicos da Aston Martin, né? As tampas de válvulas cinzas. Eu tenho esse pleno que imitam as asas, né? O design do pleno aqui no trapézio ainda possui esses elementos de condução do ar aqui para dentro dos cilindros no formato de asas, seguindo o próprio logo da Aston Martin. Eu tenho o logo da Aston Martin aqui em alto relevo. O 6.0 V12 nessa tampa aqui no Rapide é cinza, né? Uma tampa também de metal. E nós temos as clássicas barras estruturais que dão a amarração superior aqui da carroceria para dar uma dinâmica mais esportiva para esse carro. Outros elementos clássicos da Aston Martin, como as torres de amortecedor, com aquelas peças de alumínio fundido, alguns outros componentes estruturais de alumínio por extrusão, né, de fabricação aqui ainda manual. Se vocês darem uma olhada aqui na frente do carro, nós temos uma plaquinha dizendo que esse carro foi construído à mão pela Aston Martin e a última inspeção foi feita pelo Bernard Tandell. Sr. Bernard, nós agradecemos aí pela última inspeção desta joia, né? Eu estou muito empolgado por esse carro, eu não sei porque que eu estou empolgado tanto com esse carro. Fazia tempo que eu não gravava um carro nesse ritmo, eu acho. Bom, vamos falar, agora que o V12, né, nós corrigimos aqui, o carro veio aqui para a Vanguard depois da execução do escapamento para corrigir uma falha de motor. A gente encontrou algumas entradas de ar ali, alguns defeitos no sistema de injeção que foram corrigidos pontualmente. E agora nós temos esse V12 na sua plenitude berrando alto. E aí vem aquela dúvida, né? Que até hoje algumas marcas ainda que fabricam escapamentos não entenderam. Como é que a gente faz um motor V12 que gira a 6.000 rotações berrar como um V12 de 10.000 rotações? Vamos entrar agora em teoria musical e frequências. Bom, então vamos lá, cavaleiros. Eu vou fazer aqui uma abstração e eu vou tomar algumas licenças poéticas para tentar criar um modelo na tua cabeça para você entender o que acontece com o ronco de um motor. Eu tenho um comparativo aqui de dois motores que muita gente conhece. Um 4 em linha e um 6 em linha. 4 em linha a gente vê lá no Volkswagen AP e um 6 em linha a gente vê geralmente aqui na Vanguard pelo menos no BMW 6 em linha, certo? Você tem que entender que a frequência ou o som que sai do escapamento, ele vem da sequência das explosões dos cilindros. O motor a combustão ele gira e a cada 2 rotações ele vai produzir, no caso do 4 cilindros, 4 sequências de estouro. Se você quiser saber mais, a gente está contando o intervalo de 2 rotações como 720 graus, ou seja, 360, 360 de novo, certo? No motor 4 cilindros, a sequência de fogo é: primeiro cilindro explode, o virabrequim vira 180 graus, o terceiro cilindro explode, o virabrequim vira mais 180 graus, o quarto cilindro explode e por último mais 180 graus, completando esse ciclo de 2 voltas ou 720 graus, o segundo cilindro explode. Se a gente olhar como se isso fosse um cano no escapamento, nós temos lá primeiro, terceiro,
4 e segundo cilindro. Isso aqui são os pulsos de combustão que saem quando a válvula de exaustão abre ali no escapamento, tá? Eu vou fazer uma adaptação aqui, entende o escapamento como se fosse um intervalo. Então eu vou ter uma sequência de pulsos numa frequência pré-determinada pelo próprio virabrequim, certo? É uma frequência mais grave, ok? Se eu comparar as mesmas duas rotações, os mesmos 720 graus, o mesmo tempo no motor 6 em linha, eu tenho no mesmo espaço mais explosões, certo? No caso do 6 em linha, a cada 120 graus eu tenho lá o 1, o 5, o 3, o 6, o 2 e o 4 na sua sequência. O intervalo é o mesmo, certo? Mas o que acontece? Eu tenho uma frequência maior, certo? Frequências maiores são tons mais agudos, certo? Então, o 6 em linha para o projeto tem de ter um ronco mais agudo que um ronco grave de um 4 em linha. E por que isso é legal? Porque o ser humano reage melhor a sons mais agudos. Sons mais agudos trazem definição, sons mais agudos não enchem o saco quando você está dirigindo e o carro está com aquele escape direto, principalmente aqui, né? Aí você vai dando, vai, oh, tudo vibra, né? Eu não vou entrar nessa seara, vou tentar resumir aqui. Bom, acontece que o motor do Aston Martin não possui 4 ou 6 cilindros, ele possui 12 cilindros. E é como se eu tivesse 2 motores 6 em linhas em sincronismo. Então, se eu fizer um instrumento que pega a mesma sequência de pulsos de combustão e eu tenho um escapamento que consegue fazer o intervalo ser basicamente o mesmo, equilibrado entre os cilindros, eu duplico a sequência de fogos no mesmo intervalo, entende? E aí assim a gente chega nas notas muito mais agudas, desde que o escapamento consiga organizar esses pulsos. Já estou falando de comprimento, de diagrama, tudo que eu sempre falei nos vídeos aqui da Secret Weapon, né? Se eu conseguir organizar isso daqui e botar um intervalo certinho entre eles, aí eu tenho um som muito agudo. E isso é muito satisfatório. Frequências! Ah, meu Deus! Eu sou muito grato por ter vivido nessa época, cavalheiros. Por estar conseguindo trabalhar nesses carros, fazer o que a gente sabe, certo? Adequar a programação de um motor antigo para um escapamento novo, uma filosofia diferente que transformou o mundo, que é o escapamento da Secret. A gente já vem mostrando há tanto tempo aqui no canal. Eu sou muito grato pelo fato de eu estar podendo gravar para vocês um vídeo como esse, pilotando um carro como esse. E parece que a fórmula ela é tão perfeita que ela não fica velha, mano. Você sabe que os clássicos, seja da literatura, seja da música, vamos falar disso ainda nesse vídeo, eles são clássicos porque eles atravessam épocas. E eu acho que nós estamos pilotando um futuro clássico. Não, ele já é um clássico. Você entende? Ai, meu Deus, não dá pra se acostumar, não. Isso é bom, velho. Outra coisa que eu preciso falar do Rapide, agora como um carro, né, como conjunto. Putz, você tem um V12 lá, você tem uma massa um pouquinho mais avantajada, né?
Nós temos uma suspensão de GT que para mim é o melhor dos dois mundos. É aquela confiança num carro mais esportivo, tem uma boa comunicação, mas ao mesmo tempo não enche o saco. Não é uma GT3 RS que você desce do carro e continua vibrando. Que existe uma sofisticação, uma maciez, um colchão de plumas de ganso. Mas você sente cada perito. Enfim. E aí muita gente reclama disso aqui, ó. O câmbio. Hã? Eu não sei se eu tô ficando velho, mas depois que eu dirigi o Century... Vocês viram essa reduzida? Depois que eu dirigi o Century no Japão, que também tinha um motor V12 e um câmbio de 4 marchas automático, você sabe que a fórmula começou a me fazer sentido? O que eu tô dizendo é que se eu botasse um câmbio manual, um carro tão pesado assim, ele pararia de... A fórmula começa a ficar estranha. Nirvana de novo? Atingimos Nirvana? É sempre com os Aston, né? É sempre com os Aston, mano. Bom, e tem uma coisa também, né? Eu já venho falando... Veja que o que eu apresento pra vocês hoje nesse vídeo é basicamente uma releitura do que eu já venho mostrando em alguns vídeos de motores V12 aqui no canal. Mas pela primeira vez eu entrei num aspecto um pouco mais técnico, né? E eu não sei se eu fui muito claro. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é uma experiência. Eu vou trazer um especialista, um engenheiro de som, para a gente falar um pouco mais desse assunto e pegar um pouco das reações dele, né? Porque ele é mais versado no assunto do que eu. Talvez ele possa contar. Não sei se vai dar certo isso. Mas vamos ver. Vamos ver. Solta aí. Você já ouviu um V12 com um berro sinfônico? Não, primeira vez que eu entro num motor V12. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu só conheço, acho que V4, né? V4 seria de moto, talvez. Vamos fazer um negócio? Eu vou baixar algumas não, marchas. V4 não, eu só conheço 4 cilindros. Motor V eu nunca devo ter entrado. Eita! Mudou. Caramba! Agudo, hein? Agudo? Agudo, é. Não tem aquele negócio pra pôr a mão aqui? A gente tá na velocidade da via, pô. Hã? A gente tá na velocidade da via. Mas ele Olha corre, aqui, ó. né? Tá quanto aqui, ó? 40? 40 milhas? 40. Mas não é milha? $120. 120? Você anda 120 na sua S10? Na S10 ainda é. Nossa senhora.
Você não tem medo não de ficar O quê? acelerando? Eu tô a assim? 120. Hoje ele tava a 120. Parecia mais? Parecia. Não, mas é o ruído do motor, né? Ele dá uma gritada. Me fala mais. Ele só grita quando você acelera Sim. Ó, quer ver uma coisa? ou tem um botão que você aperta pra Não, gritar? o botão é o acelerador. Ah, é automático. Eu controlo a carga. Então, Deixa se eu ver isso... a nota. Fala. Peraí, é que a gente vai ter que entrar no duro de novo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Peraí que eu vou fazer de novo. Parece que ele tá em... Ele tem todas as notas, né? Ele sai de Ele vai um... mudando. Eu tô querendo... Conforme o giro aumenta, a frequência muda. Ela vai ficando mais aguda, Vai né? ficando mais aguda, mas eu não encontrei o Lá ainda, hein? Parece que tá em Mi bemol. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos ver agora. Quer encontrar um Lá? Vamos encontrar o Lá? Um pouquinho mais devagar, pra eu ver se eu encontro o Lá. Vamos encontrar um lá em cima, é mais fácil. Eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Ele toca um glissando. É um glissando que ele tá tocando, né? O que é um glissando? É um... Glissando é seria você escorregar o dedo no piano? É, isso, esse som. Então ele passa em todas as notas. Mas eu queria ver a do começo, quando você começa a acelerar, qual que sai. Ó, aqui tem uma... Deixa eu ver se eu consigo segurar numa nota específica, numa frequência específica. Tava quase um Lá. Vamos voltar um pouquinho. É, eu acho que para pegar um Lá, ó, vai um pouquinho mais devagar. Vai para aquela pista lá. Peraí. Eu não vou conseguir. Vamos ver. Eu tenho que segurar porque tá descendo. Eu precisaria manter uma carga. Eu não vou conseguir encher ao mesmo tempo. Um pouquinho mais rápido. Nossa. Ó, o Lá é isso aqui. Isso é Lá? O que eu tô cantando. Pera aí. Ele tá um pouquinho mais... Deixa eu ver se eu acho mais em cima aqui, pera aí. Eu quero esse som aqui, ó. Pera aí. Agora eu acho que... Aqui? Aí, ó, passou. Agora foi pra baixo. O Lá é mais ou menos isso. Eu acho que a gente não vai conseguir acertar esse cara em Lá. É. Eu precisava Teria de que um ser um outro. diapasão em Sol. Mi bemol, Mi Si bemol? bemol. Não sei se existe diapasão nesse... Não, deve ter diapasão de todas as notas. É que o comum é o Lá, né? É. 440. 440. Agora que você... Vamos lá, agora na primeira. Ó, A primeira talvez eu consiga acertar. Vamos lá. vamos devagar. Vamos lá no Lá. Ó. Eu não consigo ouvir o meu Lá. Aqui? É isso. Aqui? Um pouquinho mais rápido. Aí, ó. Esse é o Lá. Esse é o Lá. Esse é Lá? É. Isso não é fezes, beteira. Para tudo, para agora. Dá uma olhada. Ai. Você não vai conseguir apreciar o... Você tá muito Eu fico tenso. assustado. Só que a gente não passou de 100, porra. Você tem que desconectar. Quando eu era mais jovem, eu aguentava
correr e tal. A gente não tá correndo, Hoje cara. eu Eu tô na velocidade da via. Não, mas eu me assusto, eu fico assustado. Você tem que desconectar o som do motor Da velocidade. da aceleração. É. Porque a velocidade, ela é relativa, certo? No avião você tá a 800 km por hora. Sim, sim. É a aceleração o problema. Certo? Certo. Em termos de velocidade, a gente tá na via aqui, pô. Mano, dá arrepio, velho. Não dá pra acostumar, velho. Não dá. Ah! Olha a reduzida, velho. Oh, e o carro toca bem, viu? Não, e por cima de tudo, esse mamute toca bem, velho. Caralho, que carro, velho. Que carro, velho. Bom, cavaleiros, espero que tenha revisitado de novo o assunto, o vídeo, a obra de arte que é esse instrumento. Espero que eu tenha mudado um pouco a abordagem, trazendo outras visões, explicações, com lições poéticas, com certeza. Bom, eu tentei também com o vinheteiro para trazer novas reações. Eu sei que muita gente gostaria de estar sentado no lado ali, no passageiro. Ele foi o primeiro cara que a gente trouxe. E talvez acho que o mais inusitado, né? Porque é isso que vocês veem aqui no canal. Agora é Guia Vanguard, né? O canal Guia Vanguard é um canal inusitado. Não é um canal fezes, é um canal inusitado. Beleza? Um abraço pro Fabrício, um abraço pro Fabinho da Secret, um abraço para o proprietário desta obra-prima, dessa máquina inglesa deliciosa. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e considere se inscrever nesse canal, viu? Quase ia terminar na outra. Vamos voltar pro túnel.